As pessoas já estão assistindo a isso, Pedro? Elas não vão entrar na sala? Ah, tá. Eles vão entrar então nessa sala que eu tô, né? Eu vou poder interagir com eles. Oi, Wendel, boa noite. Sim, eu desliguei para poder conversar aqui com a professora Tatiana, mas agora eu já ativei.
Boa noite, pessoal. Me parece que vocês já estão aí, né? Eu conversei com o Pedro agora e me parece que vocês já estão aí. Vocês têm a possibilidade de conversar apenas por mensagem no chat. É isso mesmo? Vocês podem me responder aí, por favor? Tem alguém aí? Boa noite, Gustavo. Então, tá joia, Gustavo. Obrigado. Eu tinha preparado um mini curso bastante interativo. Eu não sabia que eu não ia poder interagir com vocês. Eu tinha preparado algo em que vocês se apresentariam, né, para a gente até ver até onde a gente iria com a nossa conversa. Pode ser que haja alunos do primeiro período, como alunos do décimo, e não seria interessante fazer uma abordagem que, sei lá, só quem é do décimo período pudesse entender. Então, eu vou, mesmo assim, vou pedir para que vocês mandem aqui no chat para eu ver em qual período vocês estão. Se vocês puderem fazer isso, o Wendel, o Gustavo, e se tiver mais gente, né? Não sei se tem mais gente, às vezes estão só os dois. Só mandar aí, sou do primeiro período, segundo período. Eu imaginei que a gente pudesse conversar, né? E a gente não vai conversar, né? Vai ser uma fala só. Uma pena. Que vai exatamente ao contrário do que a gente ia conversar, né? A gente falar sobre o direito como linguagem é falar de uma comunicação. Eu sou do quarto, sexto. Falar sobre o direito como linguagem é falar sobre comunicação, né? E a comunicação se dá entre duas pessoas, não só, não de mão única, né? E aí é essa a ideia que a gente ia tentar conversar aqui hoje, né? O direito como mão única, que é esse direito que a gente vai aprendendo, né? Desde o primeiro período da faculdade, é uma ordem coativa ou coercitiva do Estado, etc. e tal, e a gente vai consumindo esse tipo de informação como se fosse a única verdade, né? Bom, até agora parece que só temos o Wendel e Gustavo, quarto e sexto, né? Mas vamos lá. Gustavo e o Wendel, que são os dois únicos que se manifestaram aqui. Vamos conversar um pouquinho. Eu não sei qual foi o motivo que fez vocês virem para esse mini curso, tendo outras possibilidades, né? Eu saberia se a gente pudesse dialogar, mas eu penso que talvez tenha sido tão somente pelo tipo, né? A linguagem do direito e o direito como linguagem, né? É, um olhar sobre o potencial transformador da normatividade jurídica. A gente, quando começa a falar de linguagem, a gente pensa logo em formas de se comunicar, né? Como a gente vai se comunicar. E aí, bom, o Wendel e o Gustavo são os dois que estão aqui que responderam. Quando vocês quiserem falar alguma coisa, eu estou pelo celular, mas se vocês estiverem pelo notebook, é mais fácil de digitar, pode mandar aqui, eu não vou ligar, eu não vou ficar vendo a imagem, eu vou ficar com o chat aberto para poder acompanhar as manifestações de vocês, tá? Se quiserem falar alguma coisa, expor alguma coisa, entender um pouco mais dessa linguagem, exatamente. Quando a gente fala nessa linguagem, enfim, então fiquem à vontade para se manifestarem aí, e eu vou acompanhando aqui, e aos poucos a gente vai dialogando, né? Quando a gente fala em linguagem, a gente está falando em comunicação, né? A linguagem, por exemplo, a linguagem brasileira de sinais, as libras, né? Que são aquela linguagem
utilizada por pessoas surdas. A gente tem aí o alfabeto que vai de A a Z para a gente poder formar as palavras, enfim. E a gente tem várias formas de comunicação, né? A gente tem vários meios de comunicação, a gente tem vários motivos para se comunicar, inclusive quando a gente não se comunica, a gente está comunicando, né? Se vocês falarem comigo e eu não responder, eu já estou mandando uma mensagem para vocês, né? Se a gente estivesse aqui interagindo de forma mais fluida, mais dinâmica, e vocês falassem, Arísio, sei lá, eu não gostei da sua camisa. E eu, tá bom, né? Não respondesse é uma forma de responder também. Eu poderia, com a minha não resposta, dizer várias coisas, né? E aí, quando a gente está falando sobre linguagem, a gente está falando, boa noite, Danilo, a gente está falando sobre troca. Está falando sobre troca. E a linguagem, a língua, né, a comunicação, ela está presente o tempo todo na nossa vida, da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. Se a gente mora sozinho, talvez a gente não se comunique tanto, né? Agora, com essas tecnologias, é bem mais fácil a gente se comunicar, mesmo estando sozinhos. Mas a gente pode não se comunicar. Mas estando mais de uma pessoa, é muito provável que a gente se comunique, ou é muito pouco provável que a gente não se comunique. Então, quando a gente tem mais de uma pessoa num ambiente, é muito pouco provável que não haja comunicação entre essas pessoas. Num determinado momento da história, a gente resolveu, intencionalmente ou não, que seria necessário estabelecer algum tipo de ordem para a gente conviver bem, né? E aí, quando a gente fala isso, esse saber dogmático que nos é imposto no primeiro período da faculdade até o 10º período vai dizer, é o direito estatal. Essa é a ideia que a gente tem, né? A gente é formado na faculdade de Direito. Danilo, por favor, informa o período em que você está na faculdade, por gentileza. A gente é formado na faculdade de Direito para atuar com uma técnica, com uma ciência, com uma arte, com uma linguagem, né? E não é à toa que as pessoas gostam de dizer, né, os operadores do direito. A gente opera com o direito, a gente trabalha com o direito. Mas assim como a linguagem, como a língua, né, que tem as suas regras, né, a gente tem aí aquilo que a gente chama de gramática, que diz, olha, o artigo definido masculino é o que se liga com um substantivo masculino singular, menino. Então é o menino. E a gente não fala o meninos ou o menina, né? A gente vê aí hoje uma luta, e eu não vou entrar nessas questões até por falta de competência minha em relação ao conhecimento mais profundo dessas questões, mas a gente vê hoje uma luta, por exemplo, das pessoas LGBT+, em neutralizar os artigos, né? Neutralizar os substantivos. Então, alguns utilizam o no lugar do o, né? Em vez de falar todos, fala todes, ou utiliza x, acho que fica mais difícil, inclusive, todes, não sei, todes, mas existem as regras gramaticais. Aí quem estabeleceu essas regras? Guarda essa pergunta, né? Porque daqui a pouco a gente vai falar quem é que estabelece essas regras que a gente chama de direito, né? Então, o direito é uma linguagem que a gente utiliza. Sociedades industrializadas, sociedades chamadas primitivas, né, utilizam uma linguagem de ordenação. Boa noite, Luiz Roberto.
de ordenação do grupo, né? Talvez não intencionalmente, não de forma legislada, não de forma escrita, mas há uma organização por meio de uma linguagem em que essas pessoas atuam, né? Essas pessoas se encontram, essas pessoas produzem seus comportamentos para benefício de si próprias e para benefício. Obrigado, Wendel. Para benefício. O nome já aparece aqui, é só o período mesmo. Período em que estão na faculdade aí. E assim como eu falei no início, o pessoal que chegou agora, Serguei, Luiz, Roberto, Danilo, fiquem à vontade para se manifestar no chat, porque a gente não tem interação de câmera e áudio com vocês, né? Só vocês me veem, eu não vejo vocês. Então, eu estou aqui olhando para uma tela sem saber com quem que eu estou falando, né? Isso prejudica demais a comunicação. Muito bem. E aí, quando a gente pensa no estado atual, né? No estado atual, eu digo nos estados, sobretudo ocidentais, né? A gente pensa no Brasil, por exemplo. A gente diz, a gente vive num estado democrático de direito, a gente tem como fonte jurídica primeira de todas, né? A lei, no sentido amplo, né? Então, a Constituição, as leis produzidas pelos parlamentos nacional, federal, estadual e municipal. E qual que é o meio? Qual é o meio que a gente utiliza hoje para lidar com essa organização da sociedade, das pessoas? A gente utiliza a lei. Então, a lei é o meio que a gente utiliza para veicular, né, para transmitir a mensagem. E se uma relação de comunicação é dada entre duas pessoas, pelo menos, né, o emissor e o receptor, e aí o meio e a mensagem, o meio é a lei. Quem é o emissor? Quem é o receptor? Né? Quem são essas duas figuras que, no direito como uma linguagem, se apresentam? Quem são, né, o emissor e quem são o receptor? Essa seria uma pergunta que eu esperava vocês se manifestarem, etc., mas a gente não pode, né? A Isa chegou agora, boa noite, a gente não tem interação. Então, eu vou ter que ficar fazendo essas perguntas e respondendo para fingir, parecer que a gente está dialogando, né? Bom, alguns podem dizer, o emissor é o Estado, que é o Estado que faz a lei. O receptor somos nós, né? Tá certo? Não. Tá errado? Também não. Aí se complica, Arísio, pois é. Né? As coisas que nós criamos como seres humanos não são simples, né? Elas são complexas. O Estado Democrático de Direito, a gente vai ver lá na Constituição, no artigo 1º, parágrafo único, que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes ou diretamente nos termos dessa Constituição. Se não é essa a redação, é algo parecido com isso. Muito bem. Então, o emissor no Estado Democrático de Direito somos nós, o povo, né? Porque a gente exerce o poder por meio da lei, né? A gente manda uma mensagem, a gente emite uma mensagem pelo meio lei, utilizando de representantes ou diretamente, né? Plebiscito, referendo e lei de iniciativa popular. E o destinatário? Os destinatários são tanto o Estado, quanto, boa noite, Ana Diele, quanto nós próprios. Né? É por isso que, por exemplo, há teóricos da democracia deliberativa, e aí eu vou mencionar apenas o Habermas, vai dizer que o exercício da autonomia, né, dos cidadãos é manifestado no vínculo entre a democracia, ou seja, a expressão da vontade popular,
com direitos fundamentais. E aí, direitos fundamentais que não podem retirar a liberdade dos outros, né? Então, nessa relação de comunicação que é o direito, a gente tem um emissor, que somos nós, e um destinatário, um receptor, que é ou o Estado ou nós mesmos. Bom, a gente pode acreditar nisso. A gente pode acreditar nisso. Eu imagino que vocês acreditem nisso, né? Quarto período, sexto período, eu acredito que vocês, eu imagino que vocês acreditem nisso, né? Que nós somos os emissores e, ao mesmo tempo, receptores, porque estamos tratando de uma democracia em que o poder soberano pertence ao povo e por aí vai. Mas isso existe numa forma teórica. Teórica num sentido de construção de um saber sobre as nossas relações, sobre a nossa sociedade, sobre a política, sobre a economia, sobre o direito. Só que se a gente observar uma propriedade que a gente tem, ou uma característica do direito, né, que é a possibilidade de nomear, então, quando vocês estudam, né, nós estudamos, quando nós estudamos direito de propriedade, e aí a gente vai ter lá no código, direitos reais, né? A gente vai ter lá no código, são direitos reais. O que a gente está fazendo? A gente está dizendo que existem algumas realidades do mundo que o direito considera direito real. O direito como linguagem considera, ou que a linguagem do direito considera como direito real. Então, a propriedade, sei lá, aquele monte de coisa que está lá no artigo 1000 e tanto, né? São bens, lá na parte geral do Código Civil, né? São bens móveis, bens imóveis, bens considerados em si mesmo, bens acessórios, não sei o quê. E quando a gente faz isso, quando o direito faz isso, quando ele nomeia, quando ele cria essas categorias, a gente acaba sendo formado durante a faculdade e pensa que as coisas são assim, né? O que o direito está fazendo é somente determinar uma palavra para aquela essência. Isso é uma caneta. Aí, caneta. Isso é um bem móvel, né? A capacidade do direito de nomear, vamos lá. Quando a gente pensa, por exemplo, em bem imóvel, né? Bem imóvel, a gente geralmente pensa o quê? Casa, prédio, né? Apartamento. A gente vai ver lá que o Código Civil diz assim, olha, os bens que compõem um prédio, né, um edifício, um bem imóvel, e são temporariamente retirados dele para serem reincorporados, não perdem a característica de imóveis. Aí você pensa assim, tem uma janela, eu tiro a esquadria da janela para fazer um reparo, enquanto isso eu coloco ali. Aí passa uma pessoa, um outro, um terceiro, e pega a minha esquadria e leva embora. Foi furto? Não foi furto? Aquela esquadria é um bem imóvel ou um bem imóvel? O que caracteriza o furto? Subtrair coisa alheia móvel. Às vezes, se aquilo não era móvel, é imóvel, então aquele é um ato penalmente irrelevante, não há tipicidade. Percebem? Então, a gente criado, formado na faculdade de Direito para a gente pensar que as coisas são como são e o direito apenas identifica. E a gente perde de noção, de ideia, de referência, que, na verdade, o que a gente faz é convencionar
significados para determinadas coisas no mundo. Então, o que é uma pessoa para o direito? O embrião é uma pessoa, o feto é uma pessoa, uma criança que, tipo, faltam horas para ela sair de dentro da mãe, é uma pessoa. Depois que morre, continua sendo pessoa. Então, os direitos da personalidade se aplicam às pessoas falecidas, mortas. Elas são pessoas, mas personalidade não é uma palavra que está ligada à pessoa. Enfim, a gente convenciona os usos da linguagem e a gente convenciona os usos do direito. Muito bem. Quem convenciona? Né? A gente, de novo, desde o primeiro período da faculdade, ouve que o Estado é o representante, né? A conjugação das vontades dos indivíduos, das pessoas, e, sei lá, isso é tanta coisa que a gente se perde, né? Mas a gente é levado a pensar que quem constrói o Estado é o direito, por meio das pessoas, etc. e tal. Quem constrói o Estado? Quem é o emissor dessas determinações jurídicas? De novo, é o povo, está escrito na Constituição. Quem acredita nisso? Esse seria outro momento maravilhoso para a gente poder dialogar, né? Quem acredita nisso? A Milena, 8º período, né? Já no final da faculdade a gente para de querer pensar muito sobre essas questões, né? Já quer estar preocupado em fazer exame da OAB, passar em concurso, e por aí vai, a gente vai deixando de lado essas reflexões, né? Então, fico muito contente aí de ter gente do 4º período, 6º período, 8º período. Quem constrói essa linguagem? Na verdade, a pergunta tinha sido: quem acredita nisso, né? De vocês aí. Quem acredita nisso? Que é o povo, que tem o poder, e por aí vai. Bom, a gente pode acreditar num ponto de vista mais normativo, no sentido de deve ser o povo. Deve ser o povo, devem ser as pessoas. Um dos problemas que a gente tem de trabalhar com direito é a gente pensar que o direito está fechado na própria bolha dele, né? Ele está fechadinho ali. Então, perdão. Então, pessoa significa isso, bem imóvel significa isso, bem imóvel significa isso, e por aí vai. E a gente acha que tudo é autorreferenciado, né? O próprio direito diz o que é, como é, por que é, etc. e tal. E independe de qualquer outra coisa. Vou dar um exemplo para vocês de como o direito não é fechado em si mesmo e como o direito sofre intervenções o tempo todo de outras ordens, né? De ordem econômica, de ordem social, de ordem política, de ordem familiar, de ordem das demandas de interesses e desejos e necessidades, e por aí vai. O furto de energia elétrica, né? Energia elétrica é bem móvel, não é bem móvel, não é, pode furtar, pode não furtar. E aí a gente vai ver que sim, né? O furto de energia elétrica está previsto lá no Código Penal, mas precisou haver uma mudança, não tão recente, né? Já vão alguns anos aí, mas precisou ser inserido na linguagem do direito o furto de energia elétrica para que nós
profissionais do direito trabalhássemos com isso. Artigo 1015 do Código de Processo Civil, que eu não sei porque que o povo continua falando novo Código de Processo Civil. Já tem 5 anos a lei, e de mais a mais só tem um Código de Processo Civil válido e vigente no nosso país, né? Se a gente desconsiderar algumas regulações transitórias. 1015, caberá agravo de instrumento. Tem lá as hipóteses. Pronto, aí começou-se a dizer que era uma hipótese taxativa. O Superior Tribunal de Justiça faz o quê? Olha, a linguagem do direito é essa. O que a lei está dizendo é isso. Mas existem situações em que pode-se gerar um prejuízo muito grande à pessoa e não ser um caso previsto na lei de interposição de agravo de instrumento. E a gente trabalhou a linguagem, a gente não, né, o Superior Tribunal de Justiça, trabalhou a linguagem do direito para produzir algo que se entendeu naquele momento justo. Com esses 2 exemplos, tanto do furto de energia elétrica, quanto do Código de Processo Civil, o que a gente pode pensar? A gente pode pensar que, o direito não é uma linguagem fechada em si mesmo, né? A linguagem do direito, ela é influenciada, e para se interpretar essa linguagem é necessário introduzir conhecimentos de diversas ordens, e não só de ordem jurídica. A gente pode pensar aí um tema que é muito interessante para pesquisa, vocês vão fazer monografia e tal, é a relação direito e ciência, né? Qual a importância que se deve dar ao discurso científico dentro do direito? Quando se faz, por exemplo, uma perícia num processo judicial, né? Bom, vocês querem falar alguma coisa para a gente poder prosseguir aqui? O Wendel falou aqui, eu não acredito. Tá, naquela pergunta que eu fiz. Para a vontade do povo ser manifestada, ela tem que ser representada pelos governantes eleitos, onde ela é exprimida e barganhada nas discussões dos políticos. A gente aí entra numa discussão, Wendel, sobre representação e até que ponto essa accountability, como é que essa forma de poder, meu Deus, cobrar e prestar contas por parte dos eleitos, né, aos eleitores. Isso aí é outra, não sei se a gente pode chamar de ficção, né, mas é outra nomeação que a gente acredita desde o primeiro período, né? Acredita no sentido da gente ouve e reproduz nas provas, né? A gente vai responder a prova, a gente vai responder para tirar 10, a gente não vai responder para tirar 0, né? E dependendo da professora ou do professor, a gente vai escrever o que ele pensa ou o que ela pensa, para não tirar 0 mesmo, né? Então, a gente vai reproduzindo, né? A gente vai reproduzindo a representação, os governantes eleitos, eles têm um mandato, o mandato não é vinculativo, e por aí vai, né? Então a gente chega a situações em que a pessoa, para ser eleita, precisa ter partido, mas para estar lá não precisa ter partido. Uma coisa muito louca, né? Não é possível candidatura avulsa, mas é possível estar em algum dos poderes eleitos, né? De forma avulsa, e por aí vai. Como é que a gente trabalha com isso, né? O que é importante a gente perceber é que as instituições com as quais a gente trabalha, o direito como instituição, as instituições do direito, as instituições jurídicas, judiciais, elas utilizam essa formalidade da linguagem do direito, essa impressão de universalidade da linguagem do direito para oficializar as próprias instituições, as próprias linguagens, né? A própria linguagem do direito.
repetindo, essas instituições, elas se utilizam de um mecanismo de oficializar o próprio direito. Então, é direito aquilo que o parlamento diz como lei, o Supremo Tribunal diz como súmula vinculante, a presidência da República diz como decreto. Agora que a gente está vivendo essa situação de pandemia, né? O que os prefeitos e os governadores determinam, e isso é direito para a gente. A gente trabalha com isso. De um ponto de vista meramente dogmático, vocês como profissionais do direito, daqui a pouco, nós como profissionais de direito, trabalhamos com isso. Mas essa linguagem pode ser alterada, ela pode ser modificada, ela pode ser utilizada de outra forma, ela pode desafiar essas instituições que oficializam apenas aquele direito que elas dizem. Isso é outro tema sensacional e que uma pena a gente não poder conversar, né? Vocês não poderem me responder agora imediatamente, que eu gostaria muito de saber o que vocês pensam sobre isso, né? Essa linguagem do direito oferece oportunidade para a gente alterar os usos, o entendimento, a compreensão dessa própria linguagem, e é aí que a gente chega no subtítulo, talvez, né, dessa nossa conversa, né? O potencial transformador da normatividade jurídica. Até aqui, pessoal. Alguma coisa que vocês queiram falar aí? Precisa redigir uma dissertação, não. Só dizer alguma coisa. Se estiver falando bobagem também, pode falar isso está falando bobagem. Mas aí diz por quê, né? Para eu poder aprender também. Vou dar um tempinho aí para ver se vocês falam alguma coisa aí. Nossa, é péssimo. Essa falta de interação, eu acho que é uma das coisas que todo mundo está sofrendo demais com essa pandemia, né? Fica todo mundo isolado, e quando vai se encontrar, é esse tipo de interação que a gente encontra, né? Olhar para uma câmera, enfim, é conversar por um microfone, quando a gente podia estar dialogando absurdamente. Beleza, então, só o Danilo falou aí, eu vou senso comum seria uma forma de se conceber esse direito. E é interessante, Wendel, você falar o senso comum. Tem um autor chamado, ele já faleceu, ele é argentino, mas trabalhava aqui no Brasil, Luiz Alberto Vará. E boa parte do que a gente está conversando aqui tem relação com o que ele diz. Ele tem um livro de teoria do direito, que na verdade são 3 volumes. E ele tem um livro chamado Direito e Sua Linguagem, que é quase de onde a gente tirou boa parte das ideias aqui. E ele vai criticar o senso comum dos juristas, e não o senso comum de quem não é do direito, né? Porque o senso comum de quem que não é do direito é ok, inclusive é objeto de pesquisa meu, né? Como é que as pessoas que não são do direito pensam, manipulam, trabalham com o direito legislado, né? E o que é direito para essas pessoas? Mas para a gente, para os juristas, o senso comum, e o Luiz Alberto Vará, ele vai fazer uma crítica muito forte a esse senso comum dos juristas. É muito interessante, se vocês tiverem interesse em pesquisar o Luiz Alberto Vará, Vará é W-A-R-A-T. É muito interessante. E aí, quando o Wendel diz o senso comum seria uma forma de se conceber esse direito, me chama a atenção 2 coisas. Uma é como a gente é ensinado a escrever direito com letra maiúscula, né? E não é uma crítica não, tá, Wendel? É uma observação mesmo.
Até pouco tempo eu também escrevia direito sempre com letra maiúscula, né? Até pouco tempo eu sempre escrevia direito, quando eu dizia direito instituição, direito, eu escrevia com letra maiúscula. Quando eu falava de direito, um direito subjetivo, aí eu usava letra minúscula. É uma forma da gente convencionar num texto o que a gente quer dizer, né? Num texto faz sentido. Mas se a gente estiver falando, por exemplo, eu vou falar, o senso comum seria uma forma de se conceber esse direito. Tá vendo que até a palavra direito é bastante ambígua, né? Ela tem vários significados. Se eu falo só direito, é direito à instituição, direito subjetivo, direito protestativo, direito como faculdade, direito à faculdade de direito, né? E o senso comum dos juristas é isso que a gente está tentando provocar, né? Contra ele, né? A gente está tentando aqui com essa conversa quase que monológica ou monologal, provocar o nosso raciocínio contra esse senso comum dos juristas, né? Contra esse senso comum que a gente é formado. E aí entra a parte talvez muito importante, porque se a gente observa que o direito não é uma linguagem fechada nela mesma, se o direito não é uma linguagem que se sustenta por si mesma, porque ela se refere ao mundo que está à nossa volta, a gente tende a pensar que o direito pode ser utilizado não como uma ferramenta, mas como uma linguagem, não como um instrumento, mas como uma linguagem, para provocar rupturas dentro dele mesmo. Vejam bem, um exemplo disso, artigo 226, parágrafo 3º da Constituição, parágrafo 6º, eu nunca lembro, eu confundo os dois. O Estado vai reconhecer a união estável entre o homem e a mulher, não sei o que, possibilitando a conversão em casamento. Alguma coisa assim. Bom, o que aquela linguagem dizia, né? Aquele texto dizia? Que o Estado ia reconhecer a união estável entre o homem e a mulher. Como é que se fez a mobilização do direito como referência a um estado de coisas, a uma demanda, a uma necessidade de pessoas para que vivessem de forma igualitária, livre, para que pudessem desfrutar de direitos que são formalmente iguais, porque o direito trata todo mundo como igual, né? Todos são iguais perante a lei. Isso é o que o artigo 5º dispõe logo no iniciozinho, né? Agora, todos são iguais perante a lei? Realmente? A igualdade formal, a gente visualiza a igualdade material, a gente visualiza a equidade, e por aí vai. É para a gente pensar, né? Então, tinha lá um texto, o direito dizia isso. O direito também dizia, olha, a dignidade da pessoa humana é um valor, é um fundamento do nosso Estado. Então, a gente não pode tratar as pessoas de forma que a dignidade seja ferida. Danilo, creio eu que foi através de costumes de acordo com a sociedade. O quê? Essa mudança na interpretação do artigo 226, é isso? Vou falando aí, se ele responder, a gente volta. E aí houve a demanda, né? Houve a necessidade de uma parcela da sociedade de ver reconhecida não só a igualdade formal, todos são iguais.
todos são iguais, médio, né? Porque não posso casar, não posso adotar, não posso doar sangue, não posso colocar o meu companheiro, que eu só posso chamar de companheiro de forma bastante ampla, né? Porque companheiro no sentido de união estável eu também não posso, isso antes da decisão, tá? Antes de 2011, da decisão da STF. Não, então, assim, eu sou igual médio, né? Eu sou igual porque eu tenho que ir lá votar, né, o meu direito obrigatório de voto, eu pago tributo igual todo mundo, eu utilizo o SUS quase de forma idêntica, e por aí vai. Todo mundo é livre, né? Todo mundo é livre. É livre mais ou menos, né? Porque eu não sou livre para me juntar a outra pessoa do mesmo gênero que eu, né? E aí, tá, então vamos mudar a Constituição? Mas o povo... Não, não é, gente, né? Desde o início a gente está falando isso, a gente acredita nisso desde o primeiro período da Faculdade de Direito, que é esse o conhecimento, é esse o senso comum que a gente precisa ter. Mas se a gente fosse esperar ou o povo, e o que é esse povo, né? Que povo? Quem? Né? Quem? Ou representantes do povo no Parlamento Nacional, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e no Senado. E aí eu não vou entrar em debate de religião nem nada, mas que estudos das ciências sociais, da ciência política, da sociologia demonstram claramente há aí uma forte influência de aspectos religiosos dentro do parlamento que talvez não possibilitassem a igualdade material, por exemplo, das pessoas do mesmo sexo, do mesmo gênero, casarem-se ou constituírem união estável. Então, assim, vamos esperar. Muito bem. Como que a gente pode usar a linguagem do direito como uma linguagem para obter direito? Vamos lá no STF. Vamos dizer que o artigo 1723, salvo engano, do Código Civil, que repete quase que ipsis literis o 226, terceiro da Constituição, e dizer que esse texto está errado, né? Está equivocado, ele fere direitos das pessoas, ele coloca fora do âmbito de proteção da dignidade humana determinado grupo, determinadas pessoas, e que o Estado não tem que se meter nisso. E aí se utiliza, né, o direito como uma linguagem que pode provocar ruptura desde dentro. Arise, mas é difícil. É difícil. É difícil, não é fácil não. Né? Se fosse fácil, a gente tinha outro tipo de realidade na vida. É difícil por quê? Por que por exemplo, existem teorias mais críticas do direito que vão dizer que é uma utopia, é um sonho absurdo, não é nem uma utopia realista, não, uma utopia que pode se realizar, não, é um sonho irreal pensar que pelo próprio direito você consegue uma possibilidade de emancipação das pessoas. Seria um ótimo momento para a gente conversar agora também, né? Para eu ouvir o que vocês, do quarto, do sexto, do oitavo períodos, pensam sobre isso. Bom, eu penso que há uma possibilidade de se utilizar o direito eu estou lendo aqui no chat, tá, gente? O Luiz Roberto mandou uma mensagem, o Gutenberg também. Eu vou comentar. Existe uma possibilidade com o uso do próprio direito. E a gente tem alguns exemplos disso. É claro que eu não vou dizer que você desconsidera todas as pressões, sobretudo econômicas, que impactam o direito. Claro que não.
A gente hoje pensar o direito sem o impacto do capitalismo, sem o impacto do neoliberalismo, sem o impacto do populismo, sem o impacto de conservadorismo sobre a linguagem do direito, é a gente querer ser cego para o que nos rodeia, né? Se eu quiser achar que o direito que está na Constituição, o direito que é feito no Código Civil, as inúmeras leis que são feitas, acho que nós já estamos chegando em quase 15 mil, né? 14 mil e pouco, são feitas. Os projetos, enfim, estou querendo entrar nesse ponto, não. São pura e exclusivamente resultado da linguagem do direito, dele próprio, sem que haja um interesse, sem que haja um benefício, sem que haja uma demanda, a gente tá iludido. A gente está iludido. E o direito vai exercer mais poder quanto mais a gente se iludir e se submeter a um poder que é determinado pelo próprio direito, né? É quase que uma autoalimentação aí, né? A gente precisa pensar, quando a gente está falando em justiça, quando a gente está falando em direito como linguagem, a gente está falando do uso do poder, né? O poder, para ser justificável numa democracia, na verdade, o poder, para ser justificável numa democracia, ele precisa ser não arbitrário, né? Ele precisa ser o mais inclusivo possível. Ele precisa, e aí a gente está falando de novo do dever ser, né? Ele deve ser inclusivo, ele deve ser não arbitrário. Então, a gente pensar o direito como uma expressão do poder, a gente precisa pensar o direito como uma linguagem que pode combater os poderes arbitrários. Vamos lá. Já que a gente não pode conversar, vou ter que parar aqui para ler o que vocês escreveram. Creio eu que foi através de costumes de acordo com a sociedade. Tá, a gente já falou sobre isso, né, Dani? Gutenberg. Você seria igual nos deveres e nos direitos, não. Tá. Quando a gente estava falando da decisão do STF, né? Deve ser. Gutenberg. Tá. Luiz Roberto. Eu acredito que se o direito emana do povo, basta a sociedade mudar de forma imediata esse senso comum e não taxativa como manda o direito. Eu não entendi, mas, Luiz Roberto, lá no início, eu não sei se você já estava, porque no início só estavam, acho que o Wendel e o Gustavo, acho. A gente estava falando exatamente sobre isso, né? A Constituição, no artigo 1º, parágrafo único, diz: todo poder emana do povo. Mas desse tipo de poder, esse tipo de crença, é dessa ilusão que se alimentam os poderes que realmente atuam na sociedade. É da crença que basta a sociedade mudar que muda o direito. Mas a gente, às vezes, não percebe que sociedade e direito, muitas vezes, um não segue o outro. Né? Existe a chamada tese do espelho. Né? Sociedade e direito são como um espelho. Não são. Né? Não são. Muitas vezes o direito vai e a sociedade não. Muitas vezes a sociedade vai e o direito está parado. Essa dinâmica entre direito e sociedade, a gente precisa
pesquisar um pouquinho mais, sabe? Eu mencionei mais cedo que agora o objeto de pesquisa meu é exatamente esse conhecimento do direito pelas pessoas que não são do direito. E existe muito por trás disso, Luiz Roberto e todas e todos que estão aqui. Quando a gente pensa que o direito é uma linguagem que chega a todo mundo, a gente está se iludindo também. Quando a gente pensa que o direito trata todos de forma igual, a gente está se iludindo. Quando a gente pensa que a sociedade pode se mobilizar de forma conjunta e promover algum tipo de mudança no direito, a gente está se iludindo, né? É possível, mas a gente precisa observar. O direito não consegue acompanhar a evolução da sociedade. Consegue. Nem tanto de um lado, nem tanto do outro, Danilo. Por quê? O direito consegue. Pensa bem. Se a gente voltar, por exemplo, nas relações entre pessoas do mesmo sexo, né? Se a gente pensar na agora atual inconstitucionalidade da proibição de doação de sangue por homens que fazem sexo com homens. A gente está, de alguma forma, não sei se progredindo, mas a gente está caminhando para um lugar e o direito, em alguns pontos, está tentando acompanhar, né? O direito está tentando acompanhar e, às vezes, consegue, né? A gente consegue, por exemplo, garantir a pessoas trans, né, transgênero, travestis, o uso de nome, do nome delas, que a gente fala nome social, do nome delas, sem precisar fazer cirurgia de readequação ou de transgenitalização, enfim, né? Então o direito consegue. Nem sempre é isso, é aí que está. É tudo muito, essa dinâmica é muito complexa. Então a gente precisa, por exemplo, perceber que a compreensão que a gente tem do direito, ela não é a mesma, nós que estudamos direito, né? Ela não é a mesma de uma pessoa que sequer foi alfabetizada e que mora lá no sertão do estado do Nordeste. Eu falo do Nordeste porque é lá que tem sertão, né? Quer dizer, não sei se Minas tem sertão. Eu brinco que lá para os lados da minha cidade é sertão, mas eu acho que não é sertão, né? Mesmo assim, não é cerrado. Mas, percebe? Existem comunidades que o acesso, essa é uma palavra que a gente precisa pensar muito quando a gente está trabalhando com direito, acesso, oportunidade, né? Quando a gente pensa em acesso, quando a gente pensa em oportunidade, a gente pensa em como o direito pode ser, nessa linguagem universal dele, excludente. O direito pode ser muito excludente. O direito pode penalizar as pessoas que mais precisariam de uma proteção, né? Ninguém se escusa de cumprir a lei alegando seu desconhecimento. Dá para exigir isso? Está na lei de introdução às normas do direito brasileiro. Quando eu estudei, chamava lei de introdução ao Código Civil, daí vocês já veem quanto tempo tem. Mas dá para exigir? Essa seria uma hora boa da gente papear. Temos outros. Já deu? Nossa, eu me perdi aqui. Eu achei que eu não ia conseguir falar nada por ser só essa coisa aqui. Então tá, pessoal. Se vocês quiserem continuar o papo depois, uma outra hora, me acha aí nas redes sociais que a gente continua conversando, tá? Instagram, Facebook. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado por terem escolhido, né, tendo outras possibilidades, talvez até melhores de outros minicursos, ter escolhido vir conversar aqui de alguma forma comigo, tá bom? Muito obrigado e boa sorte aí, sucesso nos próximos minicursos. Tá ótimo, então tá. Se eu pudesse, eu agradeceria aqui nominalmente, mas como não dá,
Obrigado e boa noite a todas e a todos. O antídoto jurídico, Wendel?